Leio a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, o capítulo 24. E eu convido você, antes de lermos a palavra de Deus, a buscarmos a Deus em oração. Vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças por Jesus Cristo, teu Filho, que tocou a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Que ela nos fale da vida, da ressurreição. Semeie esperança e coragem em o nosso coração. Para a glória do teu nome, Pai. Sopra o teu Espírito sobre nós nessa noite, mais uma vez. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz a Bíblia Sagrada que naquele domingo da ressurreição, logo bem cedo, sendo domingo o primeiro dia da semana, foram as mulheres ao túmulo de Jesus, ao sepulcro de Jesus. E quando lá chegaram, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram perplexas e ficaram sem saber o que fazer. Foi então que perceberam a presença de dois homens com roupas que brilhavam como o sol, e estes dois homens perguntaram a elas: Por quê? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E esta é uma pergunta que faz todo sentido para aquele momento e talvez para os dias de hoje também. Fiquei a me perguntar se não era óbvio que Jesus teria ressuscitado. Mesmo porque os homens disseram àquelas mulheres: vocês não se lembram das palavras de Jesus, que convinha que ele sofresse, que ele morresse, mas que ressuscitasse, ou que ressuscitaria ao terceiro dia? E então elas se lembraram das palavras de Jesus. Mas por que alguma coisa que parecia tão óbvia, que Jesus estaria ressurreto ao terceiro dia, não foi óbvia para estas mulheres? E por que foram procurar entre os mortos aquele que estava vivo? Para entender isso e para chegar à resposta a essa pergunta, nós temos que lembrar o que pensavam os judeus a respeito da ressurreição. E no primeiro momento eles não pensavam a respeito da ressurreição. Na história de Israel, a fé ou a crença, a convicção e a esperança da ressurreição é algo tardio. O povo de Israel não pensava em ressurreição porque não pensava em vida depois da morte. Não pensava e não acreditava em imortalidade da alma. E não acreditava em ressurreição. Não havia esse conceito, não havia essa ideia na religião de Israel. Primeiro porque um judeu jamais pensou e ainda não pensa no ser humano como um composto de duas partes que podem sobreviver uma sem a outra: o corpo e o espírito. O corpo que morre e o espírito que vaga. O corpo que morre e o espírito que está em algum lugar. Um judeu não pensava nisso. Isso é coisa de grego. Isso é coisa de Platão. Isso acontece 300 anos antes de Jesus. Moisés tem mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus. Eles não pensavam em vida depois da morte. Eles não pensavam em vida espiritual fora do corpo. No entendimento de Israel, o ser humano é uma unidade de corpo e espírito, mas que não existe o corpo sem o espírito e nem o espírito sem o corpo. É mais adiante que vai se construir em Israel essa noção. Para o povo de Israel, no seu primeiro milênio, eles pensavam que a vida era aqui e agora,
que o bem e o mal eram coisas que estavam presentes aqui e agora, e que a recompensa para o bem e a punição para o mal eram realidades históricas presentes. Aqui se faz, aqui se paga. Quando você lê o Deuteronômio, por exemplo, capítulo 28, que tem promessas para aqueles que são fiéis a Deus, e maldições para aqueles que desobedecem às leis de Deus, você observa que as promessas são de prosperidade para a experiência na história. É uma colheita farta, é uma mesa farta, é uma família com muitos filhos, é uma terra próspera, é uma nação abençoada. Mas para aqueles que desobedecem a Deus e não são fiéis e não cumprem as ordenanças e mandamentos de Deus, as maldições também são aqui. É o gafanhoto que leva embora a colheita, é a terra que não produz o seu fruto, é a morte e é o juízo de Deus com as nações vizinhas que atropelam Israel, levam para o exílio, abusam das mulheres, matam os velhos, as crianças, escravizam os homens. As bênçãos e maldições no imaginário do povo de Israel eram realidades para aqui e para agora. Para a sepultura ou na sepultura, não existia nenhuma esperança e nenhuma expectativa. Eles achavam o seguinte: morreu, acabou. Só que aconteceu algo extraordinário e interessante na história de Israel. Eles começaram a sofrer perseguição religiosa. Eles começaram a ver os seus mártires, homens e mulheres que eram mortos exatamente pela sua fidelidade a Deus, exatamente por obediência a Deus. Eles tinham os seus corpos maltratados, eles tinham os seus corpos abusados, sofriam e morriam. E essa ideia de que eu sirvo a Deus e sou abençoado e sou próspero, entra em colapso. Porque é justamente por servir a Deus que eu morro. É justamente por ser fiel a Deus que eu sofro. É justamente por obedecer a Deus que eu sou perseguido. Então, onde fica a justiça de Deus? Não é justo que eu dedique a minha vida a Deus e colha sofrimento, colha a morte. Então surgiu no pensamento de Israel a consciência de que haveria um dia quando Deus faria justiça àqueles que eram fiéis a Ele. E surgiu em Israel a compreensão e o discernimento de que em algum tempo futuro Deus devolveria a vida àqueles que por amor a Ele haviam sido mortos. Deus ressuscitaria os seus justos e fiéis. Deus devolveria o corpo a eles. Deus os traria de volta da morte. E cresce na cultura de Israel essa expectativa. Antes, aqueles que morriam eram entregues à sepultura e iam para o Sheol, é uma espécie de terra do nunca. Mas depois cresce em Israel essa esperança, essa fé, essa confiança de que haveria um dia, lá no futuro, quando Deus buscaria no Sheol os seus fiéis. E não apenas os seus mártires e os seus justos, mas por extensão, a todos aqueles que faziam parte da sua aliança. E assim passa Israel a esperar a ressurreição. Quando Jesus chega, lá por volta do ano 30, e ele está andando na Palestina, havia essa expectativa e essa crença
de que lá no futuro, em algum tempo, Deus faria justiça e promoveria a ressurreição dos seus. Por isso é que quando Jesus chega e encontra Lázaro morto, você conhece essa história que está narrada no Evangelho de João, capítulo 11. Lázaro vai visitar, recebe a notícia de que Jesus recebe a notícia de que seu amigo Lázaro está enfermo. E ele se demora 4 dias para chegar. Era uma viagem breve, ele faria isso em pouquíssimas horas. Betânia era muito próxima de Jerusalém. Mas propositadamente Jesus aguarda para chegar onde está Lázaro enfermo. Aguarda 4 dias. E quando ele chega, o corpo de Lázaro já está em decomposição. E quando ele chega, Marta, irmã de Lázaro, vai ao seu encontro e diz a ele: Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, ele não teria morrido. E Jesus diz: não se preocupe, o seu irmão vai ressuscitar. E como é que Marta responde? Eu sei, mestre, que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei, mestre, que o meu irmão Lázaro vai ressuscitar. Lá no futuro, lá na ressurreição dos mortos, lá naquele fim escatológico, o fim dos tempos, que a gente chama de fim do mundo, lá no Apocalipse, o meu irmão vai ressuscitar. Essa era a expectativa de Israel. Eles acreditavam na ressurreição. Mas acreditavam na ressurreição lá no último dia, lá no Apocalipse. Por isso, é que quando alguém aqui, nos dias da morte e ressurreição de Jesus, ousa afirmar que Jesus ressuscitou, e isto é inusitado, isto é inesperado, isto é surpreendente. Porque era esperado sim que Jesus ressuscitasse. Quando? Lá no último dia, lá no Apocalipse, lá quando Deus chegasse para estabelecer justiça na terra, para abençoar os bons e para punir os maus, para transformar o mundo mau e cruel num mundo de bondade, de justiça e de paz. E quando dizemos Jesus já ressuscitou, as mulheres se assustam e dizem: já ressuscitou? Agora? Mas não era lá no último dia? Não era no Apocalipse? Em outras palavras, como diz John Dominique Crossan, os anjos poderiam muito bem ter respondido: minhas senhoras, o Apocalipse já começou. O fim dos tempos já começou. Deus já começa a interferir no mundo mau e cruel para promover a sua justiça e a sua paz. Deus já começa a visitar os seus. O primeiro de nós já ressuscitou. A ressurreição já começou. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 20, o Paulo diz assim: que Jesus Cristo já ressuscitou, isso é fato. E a ressurreição de Jesus diz que Jesus é as primícias daqueles que dormem. O que quer dizer primícias? Primeiros frutos. E não são os primeiros frutos que anunciam uma colheita futura, uma colheita apocalíptica. São primeiros frutos de uma colheita que já começa a produzir. Jesus ressuscitou, isto é, a colheita começou. Jesus ressuscitou, o primeiro ato do Apocalipse já está realizado. A primeira ação de Deus na história para afirmar a sua justiça está finalizado na ressurreição de Jesus. E o reino de justiça e de paz ganha uma densidade extraordinária a partir desse fato de que na ressurreição de Jesus o Apocalipse começa. E isso muda a cabeça daquelas pessoas, pelo menos de duas maneiras.
A primeira é que elas esperavam uma ressurreição lá no fim dos tempos, no futuro, e esperavam que essa ressurreição fosse um ato de Deus instantâneo. E que Deus, num momento específico, lá no futuro, no Apocalipse, que Deus interferisse na história pontualmente e instantaneamente colocasse todas as coisas nos seus devidos lugares. Mas quando se diz Jesus ressuscitou, o Apocalipse começou, o Apocalipse deixa de ser um evento futuro, instantâneo, e passa a ser um processo duradouro, que se manifesta na história. A justiça de Deus não é um ato instantâneo no futuro, é um constante manifestar da sua bondade na história. E muda também uma segunda coisa, é que quando se pensava no Apocalipse como algo futuro, e com a ressurreição e o ato de justiça de Deus instantâneo, no momento futuro, nós não tínhamos qualquer participação. Nós éramos passivos. Quando muito, nós poderíamos aguardar a ressurreição, orar pela ressurreição, desejar o Apocalipse. Inclusive nós fazemos isso, porque sempre que celebramos a ceia em memória de Jesus, nós erguemos o nosso cálice em oração, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas quando acreditamos que o Apocalipse já começou, e que Deus começa a manifestar na história os seus atos de justiça e o seu reino de justiça, nós podemos fazer muito mais do que simplesmente esperar, ansiar e orar pelo Apocalipse. Nós podemos cooperar com Deus para que o Apocalipse dê os seus sinais, para que aquele novo céu e a nova terra se manifestem já, agora, aqui. Porque Cristo já ressuscitou. Nós já estamos debaixo do poder da ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, que ele diz que a criação geme, nós também gememos. Mas já recebemos o Espírito Santo como primícias da nossa salvação, que será completa lá no Apocalipse, lá no ato final do Apocalipse. Por isso é que para nós vale a pena viver. É porque o novo céu e a nova terra ainda não chegaram. Mas o Apocalipse já começou. E nós podemos e devemos orar a Deus dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o novo céu e a nova terra, venha a nós o teu reino, seja feita a tua perfeita vontade aqui na terra como no céu. O Apocalipse já começou. O reino de justiça de Deus já está entre nós. O poder da ressurreição já opera no meio de nós. E isto nos divide, pelo menos, em 3 grupos possíveis. Palavras de John Stott. Ou você é um cristão, que ele chama de pessimista sombrio, ou você é um cristão
que ele chama de triunfalista iludido, ou você é um cristão que ele chama de realista engajado. E ele diz o seguinte, citando 1 de João capítulo 3, versículo 2, quando o apóstolo João diz assim, olha, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas já somos filhos de Deus. Já e ainda não. O Apocalipse já começou na ressurreição de Jesus, mas ainda não está consumado. Ele diz, por exemplo, que Jesus, de acordo com Colossenses capítulo 2, os versículos de 13 a 15, que Jesus já triunfou sobre os espíritos malignos e as hostes espirituais da maldade. Mas ainda não foi cerceada em termos absolutos a ação do mal no mundo. Mas Jesus já é vencedor. Mas ainda não estamos livres da ação do mal. Por isso é que nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E podemos e devemos orar, livra-nos do mal e do maligno, porque Jesus Cristo já triunfou sobre o mal e sobre o maligno. Ainda não tenho o meu corpo transformado e revestido de incorruptibilidade, mas já opera em mim o poder da ressurreição, e eu não preciso mais ser escravo dos hábitos que me destroem, não apenas a minha subjetividade, mas também o meu corpo físico. Já e ainda não. Aqueles que enfatizam já são triunfalistas iludidos, diz o John Stott. Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, então ninguém aqui vai ficar doente. Ele já tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, então aqui todo mundo vai ser curado. Triunfalista iludido, porque não é verdade que todo mundo vai ser curado e que ninguém vai ficar doente. Por quê? Porque ainda não fomos revestidos de incorruptibilidade. Porque o novo céu e a nova terra ainda não se consumaram. Ah, então vai todo mundo ficar doente e todo mundo morrer. Não! Ninguém vai ser curado. Não! Por quê? Porque Cristo já ressuscitou e o poder da ressurreição atua sobre nós. E o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. E passeia e sopra sobre todo mundo, manifestando a justiça, a misericórdia e a bondade de Deus. Nem tanto ao triunfalismo iludido, mas nada de pessimismo sombrio. Qual é a nossa postura? Sabedores de que o Apocalipse já começou? Engajamento. Súplica pela misericórdia e a bondade de Deus. Invocação do poder da ressurreição. Invocação do poder do Espírito Santo de Deus. Comprometimento para que os sinais do Apocalipse se manifestem aqui e agora na sua maior densidade possível. Dom Robson Cavalcante, que também já mora no céu, disse o seguinte, que a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, do novo céu e da nova terra, que se consumarão ali e além. Aqui e agora, a maior densidade possível do Apocalipse, que será consumado no ali e além. E por que aqui e agora? Porque o Apocalipse já começou. Por que as mulheres procuraram entre os mortos aquele que vive?
Porque talvez não lhes fosse possível discernir que naquele domingo da ressurreição começava o fim dos tempos. Começava o Apocalipse. Talvez chegaram ali dizendo: vamos recolher o corpo do nosso mestre. Vamos cuidar do corpo do nosso mestre. Vamos viver em memória ao nosso mestre. E vamos aguardar em devoção ao nosso mestre o dia da ressurreição. Porque ali naquela cruz estava um justo. E Deus há de trazê-lo à vida novamente. Porque Deus, em algum dia, vai vindicar a vida dos seus justos. Mas elas não sabiam que Deus já havia feito justiça ao justo Jesus. E já havia trazido de volta Jesus de entre os mortos. E que já havia inaugurado o Apocalipse. Meus queridos irmãos e irmãs, o Apocalipse já começou. Ainda não está consumado, mas já começou. Ainda não desfrutamos de tudo quanto Deus tem para nos dar. Ainda não estamos no céu, e ainda não estamos vivendo o novo céu e a nova terra. Mas já podemos viver e experimentar muita coisa do que Deus tem para nos dar, aqui e agora, porque o poder da ressurreição já atua no mundo e o Espírito Santo já está derramado sobre nós. Engajamento, comprometimento com o reino de Deus, esperança, súplica para que o poder da ressurreição nos alcance em sua maior densidade possível aqui e agora. Por isso é que esse hino que nós cantamos é belo. Ele diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas porque ele vive, eu posso crer no hoje também. Porque ele vive, eu posso crer no hoje. Porque ele vive, eu posso esperar vitória cabal, completa, absoluta, no amanhã. Mas porque ele vive, eu posso experimentar vitórias. Aqui, agora, hoje. Invocando o poder da ressurreição. Seja qual for a manifestação da morte, porque a crueldade da morte não é apenas que ela nos mata. A crueldade da morte é que ela nos mata aos poucos. Antes de nos matar, ela mata a nossa visão, a nossa audição. Antes da morte nos matar, ela mata a nossa memória. Antes da morte nos matar, ela mata a nossa perna. Antes da morte nos matar, ela mata alguém que amamos. Antes da morte nos matar, ela mata os nossos sonhos. Mata as nossas esperanças. Antes da morte nos matar, ela mata as nossas relações de afeto. Ela mata nossos casamentos. Ela mata nossas famílias. Ela mata nossos filhos. Antes da morte nos matar, ela mata a nossa fé. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo já ressuscitou. Ele já venceu a morte. E nós aguardamos sim a ressurreição nossa. Mas aguardamos a ressurreição nossa, sabedores de que a morte já está vencida, porque Cristo já ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos em seu nome enfrentar os agentes promotores da morte e as manifestações da morte, onde quer que essas manifestações existam. Quando a morte começa a colocar o seu pé nas nossas vidas,
quando a morte estende a sua sombra e nos coloca num vale sombrio e tenebroso, nós invocamos o poder da ressurreição. Nós abraçamos, nós perdoamos, nós nos reconciliamos e dizemos assim: em nome do Cristo que vive, eu te repreendo, ó morte. Você não tem lugar na minha casa, você não tem lugar na minha vida, não tem lugar na minha família. A gente se ajoelha e ora, a gente vai no médico, a gente distribui cesta básica, a gente enfrenta a injustiça onde ela se manifesta, porque nós dizemos, em nome do Cristo que vive, nós somos protagonistas do Apocalipse que já começou, e o reino de Deus, e o novo céu e a nova terra, que serão consumados lá, já estão presentes entre nós, e já dão os seus sinais aqui. Nós não somos triunfalistas iludidos, nem somos pessimistas sombrios. Nós somos realistas engajados no poder do Espírito Santo e em nome do Cristo vivo que celebramos hoje. Onde a morte se manifesta na sua vida, invoque o poder da ressurreição. O Apocalipse já começou. Jesus Cristo já ressuscitou. Não se iluda. Não procure entre os mortos aquele que vive, porque Cristo Jesus já ressuscitou. E porque Ele vive, podemos enfrentar o amanhã. Termino com uma fala do John Dominique Crossan, nesse livro extraordinário chamado Em Busca de Jesus. E ele faz uma referência interessante, ele diz assim, que lá, se você for a Israel, em Jerusalém, você vai encontrar um lugar que na tradição do catolicismo romano é o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou. Há controvérsias a respeito deste lugar. Os católicos romanos dizem que é num lugar e os protestantes dizem que é em outro lugar. Há uma controvérsia a respeito disso. Mas na tradição do catolicismo romano, que é bem mais antiga do que a tradição protestante, há um lugar em Jerusalém onde se diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ali naquele lugar foi erguida a igreja do Santo Sepulcro. E John Dominique Crossan diz o seguinte: ora, por que razão ergueram no lugar onde Jesus morreu e ressuscitou uma igreja e colocaram o nome dessa igreja de Igreja do Santo Sepulcro? Por que não colocaram nessa igreja o nome de Igreja da Bendita Ressurreição? E ele mesmo responde: é porque a igreja do Santo Sepulcro é de pedra, é de mármore, está lá em Jerusalém. Mas a igreja da Bendita Ressurreição é um templo de pedras vivas, está aqui, somos nós, espalhada por todos os cantos da terra, marchando, engajada e comprometida com a vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é vivo e reina, e reina, e reina para sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe.